1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 31. Eu quero só dar uma introdução daquilo que nós falamos domingo passado, para você não ficar perdido, que não estava aqui domingo passado. O título da mensagem é Tirando Força da Fraqueza. Quem não estava aqui domingo passado não acompanhou essa palavra, né? Que não acompanhou. Amém. Então eu vou ler esse texto. Nós não vamos usar ele como base, mas foi o princípio pelo qual nós tiramos essa mensagem. E diz assim a palavra do Senhor: Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, repete comigo, fraqueza, para envergonhar o que é forte. Aí agora eu termino. E escolheu que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Pega na mão do seu irmão, em nome de Jesus, olha para ele. Não fica ninguém sem fazer isso, não, irmãos. Eu já estou liberando palavras aqui que vai ser proféticas na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Fala assim: essa noite, os teus inimigos vão ser derrotados, as muralhas vão cair, o gigante vai morrer, e você vai vencer, em nome de Jesus. Amém? Então agora fecha o teu olho e começa a orar. Fala: Pai, em nome de Jesus, eu declaro, eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse em nome de Jesus. Eu sei que eu sou fraco. Nós aprendemos que nós somos fracos em nós mesmos, mas eu sei que em Ti nós somos muito mais do que vencedor. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que as muralhas vão cair nessa noite. O inimigo vai sair, porque nós vamos derrotá-lo em nome de Jesus. Eu declaro a vitória do Senhor nos casamentos. Eu declaro a vitória nas finanças, na saúde, com os filhos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja liberada sobre nós e a vitória do Senhor esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Quantos tomam posse? Fala assim: eu tomo posse. Então, segura aí que a vitória é sua, em nome de Jesus. Então nós falamos, né, tirando força da fraqueza. Isso nós falamos que no mundo isso é loucura. Como você vai tirar força de um negócio que é fraco? É impossível, né, você dar uma mensagem para as pessoas do mundo que não têm o Espírito Santo. Mas eu digo para você que, como cristão, como filho de Deus, quando você entende que você é fraco, aí é que você é forte. Então Joel 3:10, diga ao fraco: eu sou forte. É para você dizer a você mesmo. Fala: eu sou fraco, eu sou forte. Ei, pastor. É assim mesmo, irmão. No reino de Deus, aqueles que reconhecem que é fraco, Deus vem e te fortalece, e os gigantes caem em nome de Jesus. Amém? Então nós falamos que isso é uma loucura. Eu disse que não é loucura, é muito louco. Não é só loucura, é muito louco. Tirar força de uma coisa que é fraca. Humanamente impossível, mas Deus fez assim. Nesse texto o apóstolo Paulo está falando: olha, eu chamei as coisas que não são para confundir as que são. Chamei aqueles que são meio loucos para confundir os sábios. Da fraqueza, eu faço todos aqueles fracos, eu faço eles fortes, para que ninguém se glorie em si mesmo. Repete assim comigo: eu não posso me vangloriar, porque a soberba precede a ruína. Então nós falamos que o orgulho é o começo da nossa queda. Então nós citamos alguns exemplos bíblicos, né, como o rei Uzias e o rei Asa. Eles começaram muito bem. E quando eles se propuseram a depender de Deus, a confiar em Deus, a descansar em Deus, eles tiveram vitórias, uma atrás da outra. Foram reis conceituados, reis que realmente estavam na vontade de Deus e por isso eram vitoriosos. Mas em determinado momento da sua vida, eles se exaltaram. Eles acharam que por suas próprias forças
ou porque o orgulho entrou, eles achavam que poderiam continuar não tendo vitória. E a gente sabe que o fim deles foi trágico, né? Se eu não me engano, o rei Asa, ele morreu com uma doença no pé e passou mal, muito mal. Uzias ficou leproso. Então eles começaram muito bem, mas o orgulho entrou, a soberba entrou, a autoconfiança, e foi justamente a derrota. Então no reino de Deus é totalmente diferente do mundo. O reino de Deus, ele é o contrário do mundo. No mundo, quem é forte, é forte. E sempre o mais forte vai sobressair sobre o mais fraco. Mas graças a Deus, que como povo de Deus, nós somos fracos. Mas diga ao fraco: eu sou forte. Eu estou dizendo para você, você é fraco. Eu digo, você é forte, porque o Senhor te fortalece, amém? E nós chegamos à conclusão, se você não chegou, eu quero chegar à conclusão hoje de novo com você, que você é fraco. Não adianta falar, não sou não, pastor, você é fraco. Eu quero te convencer disso de novo, você é fraco para vencer a prostituição. Nós falamos isso domingo passado. Você não consegue vencer o adultério, a fornicação, não consegue, você é fraco. Passa 2 meses, estou vencendo, cai de novo. Faz coisa errada de novo. Você é fraco para vencer os vícios. Não, agora eu vou largar. Faz tudo de novo. Fraco. Fraco para vencer a doença. Não consegue vencer, nem com medicamento não vai. Fraco para vencer o adultério. Fraco para vencer o roubo. Mas que roubo, pastor? Eu não roubo ninguém. Não há Deus mesmo. Quando está tudo bem, você é dizimista e ofertante. Mas quando as coisas apertam, você rouba a Deus. É fraco. Vocês são fracos. Fraco para vencer mentira. Pastor, mas fiquei 1 mês, eu consegui, bati o recorde, sem mentir. Mas escapou esse mês de novo. Fracos. Fraco para vencer a fofoca, a maledicência. Quando menos espera, já está batendo a língua nos dentes. Falando mal do irmão, falando mal da igreja. E vocês aprenderam aqui, quem é a igreja do Senhor? Quando você fala mal da igreja, está falando mal de quem? De você mesmo. E mesmo assim não para. Fraco para vencer o mundo, fraco para vencer as tentações e muito fraco para vencer o diabo. O diabo perto de você, ele é forte. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, o lugar dele é debaixo do meu pé, aleluia. Eu sou fraco, mas em Deus eu sou forte. Então nós chegamos a essa conclusão, dizendo para vocês, quando você se convencer que você é fraco e sem Deus você não vai a lugar nenhum, você se torna forte. Mas a hora que a soberba, o orgulho começar a penetrar no seu coração, começa aí a sua destruição, a sua queda. É uma coisa muito louca, irmãos. Como eu disse, não é louco, é muito louco isso. Porque no mundo o forte passa por cima dos fracos, os ricos, subjugam os pobres, e o forte sempre está vencendo o mais fraco. Mas aqui, na presença do Senhor, aqueles que são fracos é o que vão vencer. Os fracos vão até o fim para receber a coroa da vida, porque o Senhor nos fortalece. Amém? Isso significa que nós não podemos ser autoconfiantes. Nós temos que ser dependentes de Deus. E Deus não gosta de pessoas independentes. Vocês sabiam disso? Deus não gosta de pessoas independentes. Vira para o seu irmão com muito carinho e fala: Deus não gosta de pessoas autoconfiantes e independentes. Pastor, o que é isso? Pessoas que acham que tudo acontece porque Ele é o bom. A pastora estava dizendo aqui, põe a mão no seu coração no louvor. Você pôs. Tem gente que nem agradece porque acordou vivo. Acha que é obrigação de Deus Ele te dar o fôlego de vida. Não é. É porque a misericórdia dele se renovou na sua vida. E todos os dias você nem se preocupa. Ai, será que eu estou vivo? Às vezes nem lembrar de oração, nem orar você ora. Você já vai para o trabalho, vai atropelando tudo. Por quê, irmãos? Porque nós começamos a confiar em nós mesmos. Não, eu como regradinho, pastor, eu faço dieta, eu faço tudo certinho, por isso que eu estou vivo. E outra coisa, eu trabalho, o dinheiro é meu, eu me sustento.
eu tenho inteligência, eu sou poderoso, eu sou gerente, não sei na onde, olha, para mim não falta emprego, para mim não falta nada. Quero dizer para você, cuidado. Quando você acha que você está forte, pela sua própria natureza, começa a tua queda, a tua ruína. Talvez você poderia levantar a mão e falar, pastor, eu já experimentei isso. Um dia eu achei que eu era forte e caí. Quantos tem coragem de levantar? Pastor, um dia eu achei que era forte, comecei a ir para uns lugares, achei que eu ia voltar rapidinho, mas caí. Levanta a mão aí, corajosos, amém? Olha, muita gente. E fora aqueles que não querem se pronunciar ainda. Porque a gente tem uma tendência, irmãos, de autoconfiança tremenda. É só notar o seu filho, quem tem filho mais velho. Quando é criança, o filho acredita nele mesmo? Não, só chora. Chora e a mãe tem que dar mamar, se não é o mamar, se não é o leite, é a dor, tem que dar remedinho. Ele depende exclusivamente da mãe e do pai. Um bebê de 2 meses, a Rebeca já está pedindo banho, já não está? Banho. Não pede nada, irmão. Dependente do pai e da mãe. Mas vai crescendo. E aí eu falo para o Caleb, filho, não é assim. Não, pai, mas eu sei. Rapaz, sabe tudo. Tem hora que eu tenho que falar para ele, vamos trocar de lugar então. Você é o pai, eu sou o filho. Com 10 anos. Eles acham que já são independentes, que sabem tudo, conhecem tudo. Às vezes eles sabem mais coisas que a gente mesmo. Desse negócio de informática, então. Esse dia eu estava conversando com um negócio aí, do brinquedo, acho que foi, né? Do brinquedo, ele falou, não, pai, esse carrinho aí é... Não vou falar porque senão passar vergonha. Acho que é drift ou drift, que ele anda de lado assim. Eu falei, mas quem te falou isso? Não, eu sei, eu vi, não sei o quê. Eu falei, mas quem? Eu vou ler esse negócio aqui, não é possível que ele está certo. E fui ler o brinquedo, é justamente isso, irmão. O carrinho que anda, na hora que faz a curva, ele vai de lado assim. Eu falei, você está certo, filho. Irmão, nós temos que tomar cuidado com isso. E nós fazemos da mesma forma com Deus. Nós estamos passando um período muito gostoso da igreja. Nós tivemos a Casa de Paz há alguns meses atrás. E nós temos frutos de novos convertidos aqui. Quantas pessoas têm menos de 3 meses de convertido? Levanta a mão na igreja. Que veio para a igreja há uns 4, 5, 6 meses assim no máximo. Levanta a mão. Fica de pé, irmão. Fica de pé, vamos ver. Fica de pé aí, fazendo um favor. Olha só, que benção. Glória a Deus. Vou falar um negócio para vocês, só para vocês, tá bom? Vocês que ficaram de pé. Não se tornem, vocês são bebezinhos na fé, amém? Tudo depende de Deus, não é? A hora que a coisa aperta, meu líder, pastor, me ajuda, a coisa está feia. Não cresçam e fiquem independentes, não. Continua dependendo de Deus para tudo, amém? Pode sentar, mas não conta para eles, não. Irmãos, é maravilhoso, eu vejo alguns irmãos, que primeiro amor, eles estão com uma sede, eles querem, não vê a hora de chegar ao encontro com Deus. É maravilhoso isso, irmãos. Tudo que eles falam em Deus, eu preciso de Deus. Agora pega você, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos sentado no banco da igreja. Religioso. Ah, pastor, essa palavra não é para mim, não. A hora que vem a palavra, eu até desvio assim, porque eu sei que o irmão de trás tem que receber essa palavra. Eu e Deus, nós estamos assim, ó. Sabe, irmãos, isso é terrível. E tem prova na Bíblia que quem faz isso se dá mal. Deus detesta pessoas independentes. Porque Ele é carrasco? Porque Ele te ama. E Ele sabe, se você for no teu rumo, na tua cabeça, o diabo vai te vencer. Então Ele não faz isso porque Ele é possessivo, porque Ele é chato, porque Ele é carrasco, irmão. Ele faz isso por amor. Porque Ele te ama. E Ele sabe que se você andar sozinho, do teu jeito, você nem chega no final. Você cai antes. Você vai viver em pecado e não vai ver o Senhor. Então você tem que aprender a ser dependente de Deus. Mesmo você tem 30 anos de crente, irmão. Não estou criticando os velhos, né? Porque eu não tenho tudo isso. Não, tenho. Até um pouquinho mais. Mas
mas nós sempre temos que depender do Senhor. Amém? Então, nessa noite, eu quero falar sobre o mistério da força que é tirada da fraqueza. Em Juízes capítulo 15, nós vamos abrir um outro texto. Agora você não precisa abrir, eu vou só contar, e se você anota, você pode tomar nota. Em Juízes capítulo 15, de 14 a 17. Ali nós vemos uma história que parece que é o filme do Rambo. Sansão pega uma queixada, uma cabeça de um jumento, né? Na verdade, acho que foi só a parte de baixo, acho que nem foi a cabeça inteira, porque fala uma queixada de um jumento, e mata 1000 filisteus. Não parece assim um Steve Spielberg, né? Ninguém acerta ele, tchum, pá, e vai matando todo mundo. Fala, esse Sansão é violento, irmãos. Que força tem esse homem? Se nós juntar em 10 aqui, nós derrubamos o mão. O homem é forte, mas em 10 nós derrubamos ele. Não é fácil não, porque eu já, uma vez, não deixa para lá. Nós fomos tentar jogar ele na piscina, irmão, ninguém deu conta. Mas, se a gente juntar, a gente consegue. Mas 1000 homens, matar 1000 homens, não está com metralhadora não, com uma queixada de jumento. Esse homem era forte. Fala, Sansão era forte. Mas irmãos, esse homem que era forte. Forte por quê, pastor? Porque o Espírito de Deus, tem um versículo que diz assim, se apossou dele. E quando o Espírito de Deus se apossava dele, aí era forte. Aí poderia vir 1000, 10.000, o tanto de inimigo que fosse, ele ia destruir todos. Porque o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus e a força de Deus estava com ele. Amém? Esse Sansão forte, poderoso. Depois disso, ele falou, Deus, eu estou com sede. O Senhor não me dá água não, eu vou morrer de sede. Rapaz, mas o cara acabou de matar uns. Eu podia entrar numa casa e matar mais alguns lá. Mas Deus fez sair água da rocha para ele. Mas não para por aí, irmãos. Sansão, que matou 1000 homens e muito mais, foi vencido por uma mulherzinha. Desculpa a expressão, não é nada pessoal com as mulheres. A paixão derrotou ele. Por quê? Ele brincou com Deus. Achou que ele era forte. Ele só é forte porque o Espírito Santo, havia um voto sobre a vida dele. E com Deus, nós somos fortes. Sem Deus, você é... Não, está muito fraco. Tem que falar que você é fraco mesmo. Sem Deus, vocês são? Eu também. Mas cheio do Espírito Santo de Deus, nós somos fortes. Amém? Então é um mistério, irmãos, da força que é tirada da fraqueza. Então quando ele entendia que era fraco, clamava a Deus, Deus o fortalecia e ele vencia os seus inimigos. Então na sua morte, porque ele brincou com Deus, né, a presença de Deus tinha saído dele. Mas no último dia da sua vida, ele pediu para Deus de volta a força, porque ele reconheceu que ele era fraco. E na sua morte, ele matou mais gente que toda a sua vida, porque Deus estava com ele. Quando você reconhece que é fraco, a presença de Deus vem sobre a tua vida e você se torna um vitorioso em nome de Jesus. Amém? Então esse mistério, irmãos, da força tirada da fraqueza, né? A vara velha e torta se tornou um instrumento poderoso de Deus. É ou não é? Com ela abriu o mar. Com ela batia na rocha e saía da água. Mas o que tinha de poder nessa vara? Nada. Mas pela obediência e a presença de Deus, as coisas aconteciam. Uma coisa insignificante, uma vara torta e velha, vira um instrumento poderoso nas mãos daqueles que são filhos de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Outro exemplo, Josué está lá no capítulo 6. Eu acho interessante essa história. Jericó tinha umas muralhas fininhas assim, de pedra. Não era assim? Quem conhece a história? Irmãos, era muito largo. A cidade era fortificada, muros altos e muito forte, muito largo.
Mas Deus tinha prometido para ele: vocês vão conquistar isso. Vocês vão pôr os inimigos para correr. Aqui na construção, na primeira reforma nossa, existia um negócio de sofá. Os irmãos lembram, né? Ali tinha uns tijolos assentados no barro, não tinha nem cimento, lembra? Fazia assim, o muro estava assim. Irmão, mas nem no grito que lá não caía. Sem cimento, sem nada. Teve ainda que derrubar, fazer uma força para fazer uma nova parede. O que eu quero dizer com isso? As muralhas de Jericó eram muito grandes, muito fortes. E o povo de Deus ganhou na força. Todo mundo, José falou: a hora que eu falar já, todo mundo empurra a muralha, nós vamos derrubar essa muralha. Amém? Não? Não foi não? Não foi? Irmãos, aonde um muro cai no grito? Só em Jericó. Pastor, mas eu não acredito nessa história não. Então o problema é seu, irmão. Eu acredito porque Deus, Ele é poderoso. E as muralhas da tua vida vão cair hoje em nome de Jesus. Pastor, você vai fazer eu gritar? Não, você vai gritar daqui de dentro. Deus, eu preciso que essas muralhas caiam na minha vida em nome de Jesus. Irmãos, eles obedeceram, deram 6 voltas. Mas o que eu acho interessante nesse texto é que a arca do Senhor estava ali. E o que representava a arca? A presença de Deus. Os sacerdotes levavam a arca. Era impossível aqueles homens, mesmo que um monte, derrubar aquelas muralhas. Não dá para derrubar. Mas eles obedeceram. A presença do Senhor estava com eles. E Josué disse o seguinte, né? Na última, na 7, nós vamos dar 7 voltas. E nós vamos tocar. E depois vocês vão gritar. O que era para gritar? Eu não sei, irmãos. Não sei. Se era um grito qualquer. Não sei qual tipo de grito. Mas eu sei que naquele momento, quando eles gritaram, as muralhas caíram. Por mais forte que seja o teu inimigo, por mais alto que seja a muralha que você tem que derrubar, creia, se Deus é por você, as muralhas cairão da sua vida em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Então fala amém. Glória a Deus. E agora o texto que nós queremos desenvolver um pouquinho, abre a sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Então esse é o mistério, irmãos, da força sendo tirado da fraqueza. Os filhos de Deus têm que aprender a viver esse mistério. Juízes capítulo 6. Eu preciso ler alguns textos para a gente poder, para as pessoas poderem entender. Eu quero ler de 1 ao 6, depois a gente vai pular para o 11 a 16. Mas diz assim a palavra do Senhor, Juízes capítulo 6. Abriram, irmãos? Amém? Quem não abriu ainda e quer abrir, fala misericórdia. Vou ter misericórdia, então. Abre aí, vou te esperar. E você que está sem Bíblia, por favor, irmão, pega uma carona aí. Acompanha a palavra do Senhor. Diz assim o texto: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles, as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível, repete comigo, era impossível contar os homens. Os inimigos então eram impossíveis só de contar. E os seus camelos também. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu,
tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Então esse é o contexto que o povo de Israel estava vivendo. Sobre uma opressão, tudo que eles plantavam, tudo que eles tinham, os inimigos vinham e tomavam. E nesse momento, Deus vai levantar um homem forte. Nós vamos ver a força que ele tinha. Agora acompanha comigo de 11 a 16. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Repete comigo, tanque de prensar uvas. Para quem entende, né, geralmente quando você vai malhar o trigo ou vai, né, tirar a palha do trigo, não é num buraco que você faz isso. Então, de repente, no lugar mais alto possível, para que... Está alto lá, né, as crianças, hein? Glória a Deus. Estou escutando até daqui. Geralmente é no lugar mais alto para que o vento, né, pudesse tirar a palha. Mas esse Gideão estava malhando trigo na onde? Não, num buraco, escondido, para que os inimigos não viessem tomar dele. Seguindo o texto. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, Gideão, poderoso guerreiro. Glória a Deus, né, irmão? Gideão era um guerreiro, não era? Era, aquele guerreiro assim, ó. Ai, eu tenho que malhar esse trigo logo, senão os midianitas, o povo vai tomar tudo de mim. E o anjo chama ele de um poderoso guerreiro. Olha aqui, seus fracos, olha aqui para mim. Está olhando aqui, seus fracos? Deus vai fazer de você um poderoso guerreiro. E você vai vencer todos os teus inimigos em nome de Jesus. Amém? Então a palavra do anjo veio: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ele disse: ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Ele começa a lamentar. Versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, Gideão, vá libertar Israel das mãos de Midian, dos midianitas. Não sou eu quem está te enviando? Glória a Deus, né, irmãos? Parece que Deus estava falando com um poderoso guerreiro, com um homem forte. Aí ele responde assim: ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu povo, o meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor, o mais fraquinho. Não tem outro para eu escolher, não. Estou aqui malhando trigo nesse buraco, com medo do inimigo. Estou tremendo de medo deles, porque senão eles vêm e tomam tudo, e ainda é perigoso nos matar. O Senhor me chama de poderoso guerreiro, me chama para libertar o povo de Israel. Como, meu Deus? Talvez você está assim, diante das dificuldades que está sobrevindo sobre você, das lutas no seu casamento, na sua família, com seus filhos, né, em doença, na parte financeira. Deus fala para você nessa noite: você vai vencer. Aí você fala: ah, meu Senhor, se eu soubesse como é que estão as contas, como é que estão as coisas. Chora igual o Gideão. Não sou o suficiente forte para encarar. Não consigo vencer o vício. Eu não consigo vencer o abençoado do meu esposo, da minha esposa. Não consigo vencer a dificuldade financeira. Essa enfermidade está me matando. Deus está falando para você: você vai vencer. Poderoso e poderosa guerreira, vocês vão vencer em nome de Jesus. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E Deus está falando para mim e para você: eu estou com você nessa noite, aleluia. E você vai derrotar todos os midianitas como se fossem um só homem, aleluia. Eu quero deixar essa palavra para você. Pode levantar quantos quiser. Você vai derrotar todos eles como se fosse um só homem. E aqui atrás, a palavra de Deus diz que parecia um enxame de gafanhotos. Eles não podiam nem contar quantas pessoas tinham de inimigo, porque eram muitos, e nem os camelos deram conta de contar. Então isso significa que era muita gente.
E Deus está dizendo para ele: você, Gideão, vai derrotar eles como se fosse apenas um homem. Ah, irmãos, eu não sei você, mas eu e mais Deus, eu sou a maioria, eu sou vencedor. Deus com você, você vai vencer. Se o mar não se abrir, você vai passar por cima. A muralha que está diante de você, ela vai cair nessa noite, em nome de Jesus. Seguindo o texto. Agora você vai... Capítulo 7. Versículo 2. Então depois Gideão pede prova para Deus, e Deus dá prova para ele da lã, seca a lã e molha o pasto em volta. Depois ele pede outra prova para Deus. Agora o Senhor inverte, que agora não lembro qual que eu falei, se seca a lã ou se molha. E Deus deu prova para ele que Deus estava com ele. Então ele pegou 32 mil homens para a batalha. É bastante, não é, irmãos? Quantos habitantes tem aqui em Fernandópolis? Alguns falam, né? Deve ter quase 70, não sei, 60 e poucos mil. Metade de Fernandópolis, Gideão pegou para ir para a guerra. Deus está com ele. 32 mil homens. Hã? Fala sério, irmão. Você também não ia? Depende até você ver o tanto que tem lá, né? E o Senhor disse para Gideão, versículo 2: você tem gente demais. Ah, não, Deus, aí não. Eu já sou pequeno, eu já sou fraco. Agora que eu consegui arrumar 32 mil para acabar com esse povinho, com os inimigos. O Senhor fala que tem gente demais. Eu estou achando que era pouco, porque nós nem conseguimos contar o tanto de inimigo que tinha. Deus fala para ele: tem gente demais. E às vezes você está procurando a tua vitória nas pessoas. Engano seu, meu irmão. A vitória vem do Senhor, daqueles que confiam nele. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, aleluia. Ele é o rei de Israel, ele é o poderoso, ele é o Senhor dos senhores, ele é o rei dos reis, amém, irmãos? Ele é o poderoso na batalha. Tem batalha que você não precisa nem pegar na espada, é só adorar, que a vitória vem em nome de Jesus. Esse é o Deus que nós estamos pregando nessa noite, um Deus vitorioso, amém? Então, versículo 3, na parte final diz assim: então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. De 32 veio para 10 mil. Gideão falou: tudo bem, né? O senhor está com a gente, então acho que 10 mil dá para ir. 22 já voltou para casa, porque tinha medo, né? Não estava muito afim de guerra, foram embora. Versículo 5 do capítulo 7. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Deus falou: é só com esses 300, o resto que bebeu igual cachorro, manda embora. 10 mil ficou com quanto? 300. Oh, meu Deus. Versículo 12, na parte final do versículo, diz assim: vinham do leste, haviam se instalado no vale. Os inimigos eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Ou seja, irmãos, era muita gente, era muito inimigo. O que Deus estava querendo mostrar com isso? Gideão, quando eu falei vai na tua força, que você é um poderoso guerreiro, isso quer dizer o seguinte: não é você que é forte, eu vou vencer por você. Você precisa ser poderoso em crer em mim e me obedecer, que você vai pôr esses milhões, vai destruir como se fosse um homem. Irmão, às vezes você está lutando há muito tempo contra o teu inimigo, contra uma situação, você está aí batendo, você está chorando, você está esperneando, você está xingando, ficando bravo, perdendo a paz, perdendo a bênção. Deus está falando para você: acorda, vem para mim, filho, declara assim para mim: eu sou fraco, Deus. E Deus fala: vai na tua força,
porque eu te fortaleço. Em mim, diz Deus, você é mais, muito mais do que vencedor. Aleluia. Foi isso que Deus estava querendo mostrar para Gideão, irmãos. Ele não ia destruir aquilo sozinho. Deus estaria com ele. E agora vai para o versículo 17 a 20. E ele lhe disse: observe-me, faça o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem contigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Oh, meu Deus! As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, e gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram, e aí depois lá na frente eles acabaram de exterminar os reis para ter a vitória completa. Irmãos, isso aqui me ensina uma coisa: da nossa fraqueza nós tiramos força do poder de Deus. Eu digo para você, você não consegue vencer o mundo, você não consegue vencer as tentações, você não tem força o suficiente para vencer a enfermidade, para salvar o seu esposo ou a sua esposa, para que a estabilidade financeira chegue na sua casa. Mas acredite, em nome de Jesus, se você crer, se você se levantar em Deus e se encher do Espírito Santo de Deus, apenas com uma palavra os inimigos fugirão de você. A vitória chegará na sua casa, em nome de Jesus. A nossa luta não é contra a carne e nem sangue. No tempo da lei tinha que matar mesmo, irmão. Agora, a nossa luta não é contra as pessoas. Por mais que dá para vontade de matar alguns, né? Alguns abençoados no teu serviço, né? As pessoas que querem o teu mal, às vezes dá vontade, mas não pode. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue. A nossa luta é contra os principados, as potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Mas qual é a nossa arma? Eles foram lutar ali, irmão, com o quê? Com trombeta e com a tocha na mão. Nem arma tinham. E Deus deu a vitória. Muitas vezes, no momento mais difícil, você canta louvores a Deus, e Deus faz que os seus próprios inimigos se degladiam e morrem, e você tem a vitória sem precisar se esforçar. Esse é um mistério que tem na palavra de Deus, tirando força da fraqueza. Aprenda isso. Pare de querer lutar com as suas próprias forças. Para de querer arquitetar do teu jeito. Não, mas eu sou bom, pastor. Olha, se eu começar a arquitetar algumas coisas, eu tenho a vitória. Irmão, você é fraco. Se convença disso. Você não tem poder para vencer esse mundo mal. O apóstolo Paulo disse isso. Eu me alegro, eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Aleluia. Irmãos, um homem como o apóstolo Paulo, se ele poderia confiar em alguma coisa, era esse homem, na sua inteligência, na sua religião de fariseu. Se tem alguém que poderia confiar, né, nele próprio, é o apóstolo Paulo. Ele fala: eu me glorio nas minhas fraquezas. Eu sei que eu sou fraco, mas aí quando eu estou fraco, oh aleluia, aí é que eu sou forte, porque o Senhor vem guerrear comigo. O Senhor é minha força, Ele é minha fortaleza, Ele me ajuda,
Ele me dá a vitória, Ele muda a circunstância, Ele traz à existência coisas que não existem. O meu Deus, Ele é poderoso para fazer isso. Amém? Você crê nisso? Diga ao fraco: eu sou forte. Fala assim: diga ao fraco: eu sou forte. Você é forte em Jesus. Em Jesus você vai vencer. Concluindo, fala: graças a Deus. Nossa, irmão, de novo? Poxa vida, achei que você ia falar. Não, pastor, pode continuar falando mais. Deus é mestre. Eu compartilhei isso com a liderança. Acho que foi segunda passada ou retrasada. Deus é mestre em pegar pessoas insignificantes e colocar em lugares de honra. Um exemplo está aqui. Um bom exemplo está aqui. Uma pessoa insignificante. Talvez me considerava o menor da minha casa. Sem capacidade. Sem dons naturais. Tímido até para falar em público. Mas quando a gente reconhece que a gente é fraco e se humilha na presença de Deus, Ele faz uma grande obra na cidade de Fernandópolis, para que nós possamos alcançar o propósito dele nessa cidade, em nome de Jesus. Deus não está à procura de super-homens e super-mulheres, mas de homens e mulheres humildes, que entregam a vida para Ele, que decidem e entendem: sou fraco, mas em Ti eu vou vencer, Senhor. Deus pega pessoas que não é, para confundir aqueles que pensam que é alguma coisa. Irmãos, Deus pode fazer isso aqui e mudar a tua história. Em 1 hora, Ele pode mudar a tua história. Talvez você se sente muito pequeno, insignificante nesta igreja. É você que Deus está te chamando. É você que Deus quer usar. Porque Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados, aleluia. E fortalece os fracos, porque a força vem dEle. E não de pessoas autoconfiantes. E lembrando agora de Davi. Davi foi um grande rei, não foi? Um homem segundo o coração de Deus. Que maravilha escutar isso. Mas quando Samuel foi ungir rei na casa de Jessé, nem lá ele estava. Ele mandou chamar todos os filhos. Ele foi chamado. Davi foi chamado, irmão? Foi nada. Estava lá fedendo ovelha. Nem o pai considerava ele como filho para estar lá naquele momento, para escolher o rei de Israel. Insignificante para os homens, mas para Deus, um homem segundo o seu coração. E diz o texto, segundo Samuel 7, se eu não me engano, 6, diz assim: de trás das malhadas, de trás do mato, Davi, eu te chamei e te coloquei como o rei de Israel, aleluia. Deus pode pegar você hoje. Talvez você é o menor da sua casa, da sua família, mas Deus pode te colocar como cabeça e não por cauda. Ele pode te dar a vitória hoje, se você crê em nome de Jesus. As muralhas vão cair, os inimigos vão bater em retirada nessa noite, em nome de Jesus, amém? Quando você chega à conclusão que você é fraco e coloca a sua vida na dependência de Deus, é o começo da tua vitória. Os teus inimigos vão ver que o Deus que você serve é poderoso, amém? Então Deus quer te fazer um vencedor. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus quer te fazer um vencedor. Mas faz assim, ó, mas precisa depender dele. Agora eu falo, porque vocês são fracos, mas em Deus vocês são fortes, em nome de Jesus, amém? Então Deus quer que nós sejamos vencedor. A igreja é vencedora. A igreja somos nós. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, que é eu e você, amém? Porque Deus nos colocou para sermos vencedores. Mas o segredo da vitória está na nossa fraqueza. Porque
Porque quando eu me gloriar na minha fraqueza, é aí que você vai ser forte. Porque Deus vai te exaltar em nome de Jesus. Amém? Feche teu olho. Se você puder não abrir, eu te agradeço. 2 Coríntios 12, capítulo 10, só escuta. O apóstolo Paulo disse assim, eu já falei esse texto, mas eu vou ler agora o versículo. Ele diz assim: por isso, por amor de Cristo, eu me alegro, eu regozijo nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades que eu tenho passado, nas perseguições que eu tenho sofrido, nas angústias. Isso me faz fraco. Mas quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Aleluia. Ainda de olhos fechados. O versículo, capítulo 113, você não precisa abrir o olho agora. Diz assim: aleluia. Louvem, ó servos da comunidade evangélica de Fernandópolis, ao Senhor. Louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, comunidade, desde agora e para todo sempre, do nascente ao poente. Seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações. Acima dos céus está a sua glória. Aleluia. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas? Mas Deus se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó, aleluia, o necessitado, e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se como príncipes, como os príncipes do seu povo, dar à luz a mulher estéril, dar um lar à mulher estéril, e dela fazer uma feliz mãe de filhos. Aleluia. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor pega a sua vida hoje. Você que entende que é fraco, fraco para vencer a tentação, fraco para vencer o vício, fraco para vencer o desânimo, a preguiça, a apatia espiritual, fraco para vencer a prostituição, adultério, as pornografias, fraco para vencer no trabalho, fraco porque é um derrotado na parte profissional. É com você que Deus está falando nessa noite. Você que decide e entendeu: eu sou fraco, Deus. Sem o Senhor eu não vou conseguir chegar ao céu. A minha luta está muito grande. Os inimigos estão muito ferozes. O muro está muito alto e muito forte para me derrubar, Deus. Mas creia nessa noite, a muralha vai cair nessa noite, e você vai conquistar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. Você vai conquistar. Os inimigos vão sair correndo, eles mesmos vão se degladiar, e você vai ter a tua vitória nessa noite em nome de Jesus. Guarda o meu coração, oh Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, guarda o meu coração, oh Deus. Guarda o meu coração.
vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já